Então são 60 milhões de aparelhos na gaveta do cliente, aguardando ser reparado por técnicos profissionais, especialistas em placa. Então é muito aparelho para ser reparado. Fala, meu pequeno gafanhoto! Nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 mitos no reparo de placas que você pode acreditar que pode te impedir de evoluir. Esses 3 mitos podem impedir você, que está aí do outro lado, a evoluir na manutenção de smartphones no segmento em reparo de placas. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius e a minha missão é ajudar você, técnico em celular de qualquer nível, a faturar aí 10 mil reais por mês ou mais através do reparo de placas. E essa live aqui é para técnicos em celular de qualquer nível que querem viver de reparo de placas, ok? Como sempre, como de praxe, nós temos que definir o que é um técnico especialista em placas 10K. É aquele técnico que fatura 10 mil reais ou mais por mês sem depender de receitinha de bolo pronta para fazer os seus reparos. Eu te digo que esses mitos sobre os quais eu vou falar agora podem até mesmo impedir o técnico de iniciar no reparo de placas. Então, esses 3 mitos que eu vou falar agora podem impedir até mesmo que o técnico comece no reparo de placas. Vai continuar ali trocando periférico, trocando peça, e pode impedir. Esses 3 mitos aí podem frustrar o técnico ou a técnica a entrar no segmento de reparo de placas. Mostrei para vocês ontem, que os 5 motivos que me fizeram entrar o ramo de reparo de placas, que é uma zona, concorrência, muito baixa concorrência, alta lucratividade, e eu posso fazer não só reparo de placas para lojista, para cliente final, ensinar, reparar placas e vender o aparelho montado ou vender a placa já reparada com um valor muito maior. É uma especialização dentro do ramo de manutenção de celulares de alto rendimento, Você tem alto valor agregado ali, financeiramente falando. Então, caso você desconheça esses mitos, você pode sim estagnar ou retardar aí o seu processo e o seu progresso. Então, agora nós vamos trabalhar esses mitos e eliminar eles na sua cabeça. Eliminar eles da sua cabeça. Daqui a pouquinho, eu vou falar um por um para vocês. A gente vai dissertar um por um deles aqui, e vamos tirar isso da cabeça de vocês aí. Então, esses 3 mitos aí que podem impedir de você começar, podem impedir você fazendo que você fracasse, se frustre. Então são os 3 mitos aí que a gente muito escuta e muita gente fala, é comum. Então, meu pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a essa nossa live. Então, todos aí que estão, sejam todos muito bem-vindos. Professor, você acha que o reparo de placas pode ficar banalizado também com esse tanto de curso por aí? Bom, tem curso, porque tem demanda, já é um primeiro passo, Se tem curso, tem demanda, tem demanda, mas nem todo mundo, justamente nesses 3 mitos aqui que a gente vai abordar, nesses 3 mitos que nós abordaremos aqui, está incluso isso aí, Tem muita gente que vai fazer curso, tem um monte de curso na internet, que são coxas de retalho. Não estou aqui falando mal de curso de A, de B, ou de C, ou de D, não é o meu intuito falar mal, mas não tem uma metodologia a seguir. Tem muito profissional bom? Tem profissionais bons, mas vocês podem observar na sua volta, no seu entorno aí, mesmo com esse monte de curso, quantos profissionais fizeram curso de reparo de placas. Lógico, não estou aqui falando que vai ser fácil, porque não é fácil, mas vai depender muito mais da sua dedicação em aprender, acreditar, confiar no método, do que propriamente do professor, do instrutor. E ter um mentor nessa jornada, um mentor que já passou por diversos problemas, já teve diversas dificuldades de aprendizado, de dar errado, e acertar, então fica muito mais tranquilo para você conseguir caminhar nessa jornada. Se fosse assim, não existiria a faculdade de medicina. Então nós temos aí todo ano formando médicos e médicos e médicos, e nem por isso a medicina é uma profissão banalizada, Pelo contrário, a nossa profissão, quanto mais você se especializar, aí você já não é um especialista em placas 10K, você é um especialista em placas 20K, 30K. Aí você já está fazendo um giro de gente grande, de gente
de alta, não é? Então é super possível, desde que você se dedique, tenha foco naquilo que você fizer, não é? Lembrando que nós temos, para vocês terem ideia, do norte ao sul do país, nós temos aí 60 milhões de telefones celulares com defeito. Mas como você tirou esse número da cabeça, né? Vamos supor aí, né? Nós temos, sei lá, 300 milhões de telefones celulares no país. Bota aí 2 aparelhos para cada habitante. Né? É a média, mais ou menos, a métrica aí. Né? A cada 10 aparelhos que aparecem na nossa assistência técnica, vamos botar aqui 30% seja placa, ou seja, 3 seja placa. Então nós tiramos essa métrica aí e tiramos 60 milhões de aparelhos. Então são 60 milhões de aparelhos na gaveta do cliente, aguardando ser reparado por técnicos profissionais, especialistas em placa. Né? Então é muito aparelho para ser reparado, é muito aparelho. Né? E a gente sabe, né, que nem todo mundo repara, nem todo mundo tem a qualidade, né, nem todo mundo sabe vender. Não adianta fazer serviço e, né, somente fazer o serviço não vai resolver nada. Né? Então tem muita coisa aí que a gente pode faturar. E, acredite você, nós temos aí 60 milhões de aparelhos na gaveta dos clientes esperando para ser reparado por você. Né? Pode aí sim se tornar um especialista em placas. Para você que já é um especialista em placas. Né? Então são informações, né? Informações do BGE, é do IBGE, que é o número de habitantes por celular por habitante, e pelo que a gente mais vê na bancada da gente, né, a gente tem uma métrica de quantos por cento de placa entra e quantos por cento de troca de vidro, de tela, de periférico, de peças é. Mas todo mundo sabe que é 70%, 30%, né? 70% troca de tela, bateria, periférico e 30% placa. Não estou aqui inventando nenhuma historinha para vocês, é a métrica de vocês. A cada 10 aparelhos, 3 é placa e 7 é tela, bateria, periférico, dock de carga, que seja. Né? É super normal, super viável esses números que eu trago aqui para vocês. Né? Então, mostrando, né, matematicamente para vocês que isso sim é possível. Né? Então, é super viável. Então, essa questão de se banalizar, não é? Lógico, temos a cultura. Quem não estuda, quem quer receita de bolo, esse cara não sabe o custo de aprendizado que ele teve, ele não sabe os custos que ele teve para poder montar o empreendimento dele, não sabe os custos envolvidos ali, então ele compra uma ferramenta barata que não tem muita inteligência. O exemplo é do Face ID. Já estão se falando em reparos de Face ID a R$200. Esse que bota só a tagzinha lá, já estão se falando em R$200 no reparo de Face ID. Por quê? Compra a ferramenta, não tem inteligência nenhuma ali. É só encaixar um flex, é como se fosse uma troca de periférico. Não tem eletrônica nenhuma ali, não tem, né, conhecimento muito avançado. É mais uma habilidadezinha manual e tem a ferramenta para fazer. Tira um flex, faz a leitura, aperta 3 botões e faz o reparo. Com 3 botões ele aperta, faz o reparo, encaixa o flex e tem o Face ID funcionando. Já estão falando, né, em R$200, em R$150, R$170 o reparo de um Face ID, não é? E quanto que fica agora o valor de um reparo de uma placa? Não é? De um Xiaomi, de um Pocophone, de um iPhone, que seja, de um Samsung, de um Motorola? Esses valores, meu pequeno gafanhoto, não baixam, não é? Porque quanto mais fácil é, mais barato é. Não é? E não estou falando aqui para vocês, então placa é difícil. Não é fácil, porém, com a metodologia certa, com um mentor que te leve de um ponto A ao ponto B, não é? Você pode sim faturar. Então, 3 mitos sobre o reparo de placas. A gente vai começar aí com o nosso primeiro mito. Mas antes eu vou falar aqui com vocês aqui, Ricardo Brito, infelizmente o mercado hoje está carente de bons profissionais, porém estamos carentes de profissionais honestos e que gostam do que fazem sem enganar os clientes. Perfeitamente. Honestidade, acho que vem tudo em primeiro lugar. E vamos aqui então para o primeiro mito sobre reparo de placas de celular. Estão preparados para o primeiro mito? Todos aí preparados para o primeiro mito. E o primeiro mito é: reparo de placas dá mais aborrecimento do que alegria. Eu vi isso, acho que foi hoje ou ontem, alguma propaganda minha, eu acho que foi aqui também no YouTube, né? Eu acho que foi numa propaganda minha dessa aí, alguém colocou lá embaixo: reparo de placa dá mais aborrecimento do que alegria.
Prefiro ficar trocando tela, prefiro ficar trocando conector de carga, prefiro ficar reclamando do Zé da esquina que ganha R$30 para trocar um conector de carga, prefiro reclamar do Zé da esquina que cobra R$50 para trocar a tela, que vai lá e manda buscar a tela no fornecedor e ele mesmo troca ali por R$50, R$30. Prefiro reclamar. Porque placa dá muito aborrecimento. Placa dá muito, lógico, dá aborrecimento. Para quem não sabe trabalhar nela, não é? Para quem não usa os insumos corretos, para quem não tem técnica correta para fazer diagnóstico, para quem não tem técnica correta para realizar o reparo, para quem não sabe vender, não é? É lógico que dá muito aborrecimento. Não é? E se você não fizer um reparo, um trabalho, né, tudo que você faz com maestria, com qualidade, não é? Dificilmente vai te dar aborrecimento. Se você é um bom profissional, se você tem um capricho na placa do cliente, fazer na placa do cliente como se estivesse fazendo para você, como se fosse um serviço seu, como você gostaria que fizessem para você. Né? Então, isso que é importante, a gente executar, não deixar fluxo, não deixar resíduo, não é? Não fazer sujeira, cagada na placa dos outros. Então, acho que o primeiro passo é esse. Entrar na placa, fazer um serviço bem feito, não é? Íntegro, tendo a certeza de onde você está, dando o calor necessário, no tempo certo, verificando um diagnóstico correto, né? Menos risco você tem aí de danificar a placa do cliente. Né? E o retorno que dá muito mais, nós sabemos disso. Aborrecimento, troca de tela. A gente faz troca de tela aqui na assistência aqui. E é um aborrecimento por quê? É algo que eu dependo único, exclusivamente do fornecedor, do lote, da qualidade que se compra, da qualidade que me entrega, da logística. Às vezes a tela sai lá íntegra do meu fornecedor, chega aqui quebrada. Né? Então, na logística eu tenho prejuízo porque eu marquei um prazo com o cliente. Então eu acabo me aborrecendo, acabo tirando minha credibilidade. Professor, mas você não trabalha com estoque? Lógico, eu trabalho com estoque, porém não tem estoque de todas as telas aqui. Não é? E algumas telas têm pouca rotatividade aqui. E isso me gera um incômodo muito grande e isso me gera, não é? Sim, aborrecimento. Por quê? Eu dependo de fornecedor. Eu dependo do fornecedor ter a peça e isso me dá aborrecimento. Agora, se eu já tenho sucata, eu compro um circuito integrado, não é? É um serviço que só depende do quê? Do meu conhecimento para ser executado, não é? Vou responder aqui do Adailton. Adailton Meira da Silva. Professor, o reparo em placas é 100% garantido? Viver é 100% garantido? Tá? A gente não tem certeza em tudo. A gente consegue sim diagnosticar, não é? Nem tudo tem viabilidade técnica para ser reparado, nem tudo tem viabilidade econômica para ser reparado, e vai faltar o quê? Por exemplo, às vezes eu vou ter a ferramenta e não vou ter o conhecimento para executar esse reparo. Às vezes eu vou ter conhecimento e não vou ter a ferramenta para executar esse reparo. Às vezes eu vou ter ferramenta, tem conhecimento e não tem, e o cliente não quer, porque ele não vê, ele não enxerga naquele reparo ali um valor, né? O valor. Ele vê preço, né? Então acaba aí te inviabilizando. Então, nem tudo é 100%, nem tudo tem reparo. Se você tiver uma falha, por exemplo, num SOC que é dentro do processador, nós estávamos aqui com um aparelho que a falha é dentro do processador. Não tem como ser reparado. O aparelho liga, normal, tudo, mas não funciona o Wi-Fi. Mas troca o saída do Wi-Fi. Trocou o saída do Wi-Fi, tinha todas as tensões, mediu todos os valores de referência, né? Mediu o que tinha que se medir com o osciloscópio, tinham todos os valores ali presentes ali, mas internamente, dentro do processador, existe outro módulo do Wi-Fi. Né? Dentro da arquitetura do processador existe outro módulo do Wi-Fi, que se comunica dentro com a CPU, né? Com a unidade lógica aritmética ali, com a parte de armazenamento, com o ISP. Né? Então, conversa com um monte de gente ali dentro ali. É uma comunicação interna e, né, infelizmente, esse defeito a gente não tem o reparo para ele. Né? Mas nem nada na vida é 100%, irmão. Nada na vida é 100%. Mas a gente sim. Né? Apenas com o multímetro, a cada 10 aparelhos que entram, você consegue fazer diagnóstico em 8 com o multímetro. Né? Desses 8 aí, você consegue reparar aí, sei lá, 7, 6. Uma alta margem de reparo. Se você pôr na ponta do lápis que você precisa apenas 2 aparelhos por dia, de R$250 para você faturar R$10.000, se você repara 6 aparelhos por dia, faça as contas aí quanto
quanto você vai faturar? 30 mil no final do mês. Então, meu pequeno gafanhoto, nem tudo é 100%. Agora, estudar é 50% do professor, dele passar o conhecimento para você, dele correr junto com você, trabalhar o método com você, fazer que você incorpore aquele método na sua cabeça, que você consiga avançar, que você consiga evoluir. E 50% é do aluno, né? O esforço do aluno. Vai depender mais do seu esforço, do esforço do aluno, da força de vontade, da dedicação, do querer do aluno, do que propriamente do seu professor, do seu mentor. Eu digo aí que eu tenho um alto índice de conversão de alunos que eles não desistem, não é? Eles seguem firmes e fortes aí na profissão, né? E eu sou um cara que eu motivo todo mundo, cara. Vamos para cima, vamos pegar junto, não é? E nem sempre a gente vai encontrar realmente reparo num aparelho, mas todo aparelho é um aprendizado para a nossa bancada. É uma forma de se aprender com ele. Mesmo que ele não funcione, nós tiramos diversas informações daquele aparelho. Lembra-se que Thomas Edison, quando fabricou a lâmpada, eu falei isso já com vocês, né? Ele fabricou 10 mil vezes a lâmpada, né? Ele acertou, depois de 10 mil vezes que ele fez a lâmpada, ele acertou a fazer a lâmpada, mas ele fez 10 mil vezes de maneira errada. Então ele aprendeu quais são as 10 mil vezes, as 10 mil maneiras de não se fazer uma lâmpada. Então, treinar, vai depender muito da sua capacidade de querer treinar, de querer executar as atividades, estudar, de criar uma rotina dentro da sua cabeça, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia. Você tem que criar uma rotina de estudo, que seja pelo menos 1 hora por dia para o seu crescimento. Se você estuda, ao invés de ficarem no WhatsApp, no Instagram, ficar rolando lá, vendo meme, vendo coisa, né? Perdendo tempo vendo pegadinha. Se você tirar 1 hora por dia para você aprender lá algo sobre um componente, algo sobre um circuito, não é? Isso 1 hora por dia. Dentro do ano são 365 horas de aprendizado. Equivale a mais de 15 cursos presenciais que você fizer, meu pequeno gafanhoto. Equivale a mais de 30 cursos. Equivale mais a 15 cursos. Você tira 1 hora por dia. Mas cuidado com a obesidade intelectual. Ter um mentor para te guiar, enxugar o que você vai estudar para que você consiga faturar, né, esse dinheiro, 10 mil reais ou mais, não é? Isso que vai fazer a diferença. Por quê? Diferente dos outros, é justamente isso, né? Você precisar de um mentor, de um tutor que vai levar você nessa jornada. É um cara que já ralou, é um cara que já estudou isso tudo, é um cara que está há 24 anos no mercado aí, batalhando, ensinando os colegas, não é? Então, se você tiver esse cara, um tutor que te leve do ponto A ao ponto B, com certeza, não é? Com certeza aí a probabilidade muito grande de quase, aí eu falo que quase 100% de dar certo. Só vai depender de você. Eu falo que é 1% transpiração e 99% dedicação. É a inversa a parábola, mas aqui é 99% dedicação. O cara tem que se dedicar, tem que querer. Não adianta. Se não quiser, meu amigo, quiser estar na zona de conforto onde você está, sentado, trocando tela, reclamando do Zezinho da esquina e tudo, isso nunca você vai crescer na vida, né? Vai ficar reclamando, não cresce. A gente tem que sair da zona de conforto, chacoalhar os esqueletos, se movimentar, focar, traçar o objetivo, traçar a meta e percorrer essa meta. Faça uma meta anual, faça uma meta de 6 em 6 meses, mas é importante você se planejar a sua vida, não é? Por quê? Enquanto você planeja, a galera está bebendo cerveja, indo para festa, zoando, não é? E você está ali focado, estudando, direcionando a sua mente para um aprendizado, o que vai fazer você lá na frente faturar muito. Lembre-se, eu saí de um concurso público que eu ganhava mais de 4 mil reais para viver único e exclusivamente com reparo de placas, antes mesmo de eu ser professor de manutenção de smartphones. Larguei um concurso público para viver de reparo de placas. E consegui? Estou aqui hoje conversando com vocês, dando esse depoimento para vocês, não é? Super motivado, super feliz e digo para vocês que é possível sim, desde que vocês se comprometam, não é? Então, vocês têm que se comprometer, ok? Primeiro mito é reparar placas dá mais aborrecimento do que alegria. Lógico, né? A gente fica chateado porque alguns reparos a gente não consegue fazer, super natural, às vezes a gente não tem a ferramenta, a gente não tem o componente, às vezes a gente não tem o conhecimento
né? Ou às vezes o aparelho já está tão mexido que não tem reparo, ou às vezes vai depender de outros componentes, ou vai depender de outra habilidade minha que eu não tenha, né? A gente fica assim chateado, mas aqueles aparelhos que a gente consegue reparar nos dá muita alegria, dá muita satisfação, um prazer, combinado com o dinheiro que dá ainda, combinado com o Pix. Quando vem com o Pix aí é melhor ainda, né? Aí é alegria em dobro, né? Nós temos a satisfação de colocar o aparelho de novo, né, para viver, né? A satisfação pessoal nossa mesmo, né? De sermos capazes de executar um reparo, de ouvir o cliente falando, cara, você é o melhor, cara, pô, levei um monte de lugar, só você deu jeito, pô, só levo em você, poxa, só levo você lá, naquela menina lá, que aquela menina é boa, pô, só levo naquele cara lá, que aquele cara é bom, não é? Pô, aí você começa o quê? Criar sua autoridade, gerar autoridade, sua autoestima vai lá para cima, né? E você fala, pô, I feel so good, né? Eu sou bom, né? Eu sou muito bom. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Nada de se colocar para baixo, né? De pensar que você não é capaz, nada disso, né? Vamos para cima, somos capazes, só que o aprendizado demora um tempinho, demora um pouquinho para maturar as coisas na nossa cabeça. Ninguém vira especialista de placas, né, com 5 dias, 4 dias, não é assim, né? É uma jornada, é um estudo constante, mas é um estudo direcionado, né? Quem se não direciona, né, fica perdido. Pode dar certo? Pode, mas pode ser que demore muito esse processo, né? O custo é o quê? É o tempo. E o tempo é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, né? O tempo, meu amigo, né? Não existe, né? O retrovisor, a gente tem que andar com o retrovisor quebrado e não olhar para trás. Então, ó, esse é o primeiro mito. O segundo mito, eu vou falar daqui a pouco para vocês, porque antes eu vou ler aqui os comentários, né? O banho ultrassônico resolve muita placa molhada ou a limpeza tem que fazer análise, irmão. O exemplo é a linha 02012, deixa eu ver, jumper em placa quebrada que separou, dá bom de fazer, Dailton. Quanto que vale um reparo desse? Quanto que vale um reparo desse aí? Você pegar uma placa e emendar ela e botar lá 50 jumper. E se o cliente deixa cair essa placa, esse aparelho, está intacto, a frontal dele está intacta ali, mas com a queda se rompeu uma trilha novamente, um jumper que você fez lá. Aí o cara vai só, parou de carregar. Aí você vai desmontar, pô, desmontou, raspou tudo de novo ali, e é o jumper de número 38, que está lá no meio de onde você fez, da camada. Arrebentou. E aí, você vai ter que refazer de novo. Qual o valor do aparelho? Para que o cliente quer o aparelho? É para reparar a placa que emendou? Não é? Então, isso tudo, agora, se você não tem movimento, né, ou se você não está conseguindo atrair os seus clientes certos, ou o cliente certo, que te dá o maior giro de dinheiro, né, particularmente, tem gente que faz, beleza, tudo bem, é tudo normal, não é? Tem gente que não faz. Eu sei fazer? Eu sei fazer, sei ensinar, porém, na minha assistência técnica, é um tipo de serviço que eu não faço. Por quê? É muito tempo aplicado num aparelho, não é? E um aparelho que tem um custo muito baixo, geralmente. Uma placa custa R$20. Ah, mas aí eu estou fazendo curso para reparar. Pessoal, não é assim que funciona, não é assim que ganha dinheiro. Você não tem outra coisa, você não tem que mostrar, você tem que saber o que seu cliente quer, não é o que você quer mostrar para o seu cliente que você, nem é para o cliente, você não faz um reparo desse, não é para cliente, é para colocar na internet para se mostrar, para se gabar que é melhor do que os outros técnicos aí, e não é isso. Vou aqui falar primeiro a pergunta do Iago, né? O Iago tem loja já fazem 2 anos. Se fosse depender só dos reparos de placa, fechava a porta. Infelizmente, estudando todo dia, o cliente acha caro, prefere comprar um novo às vezes. Iago falou aqui, contratei um auxiliar técnico para me ajudar com serviços simples e eu poder estudar mais, fazer serviços mais avançados. Mas estou até repensando. O que está acontecendo? Você não está conseguindo executar esses reparos? Se você fizer 2 reparos, Iago, 2 reparos de placa por dia, 2 reparos de R$250 é R$500 por dia. Dá R$10 mil só para você. Você deixa o técnico fazendo o serviço lá, básico para você, né? Que tem que colocar até esse valor, quase 5 mil, 7 mil, que seja, né? E você, reparando 2 aparelhos por dia, você consegue. O que está te faltando, Iago? Você sabe fazer o reparo? Sabe fazer o diagnóstico? Sabe executar o reparo? Se sim, está te faltando uma outra coisa. É o quê? O elemento de fazer o quê?
buscar o cliente certo para você. Então, o que está faltando para você é um dos terceiros pilares que nós temos no treinamento, que é a parte de execução do orçamento, da clientela, de saber quem é seu cliente, de saber o tipo que seu cliente quer. É aquilo que eu falei, não é sobre você, Iago, é sobre o cliente. Tem sim que repensar, mas repensar a sua maneira de estrutura dentro da sua empresa. Tem coisas que você tem que fazer aí que tem que ser mudadas. Agora, preciso saber do seu conhecimento. Se você sabe executar as tarefas, você demora, quanto tempo você demora no aparelho, não é? Quantos você consegue reparar de tantos que entra. Isso vai me dizer muito essa radiografia de você, meu pequeno gafanhoto, não é? Mas, justamente, estudar muito, né, como você colocou ali, estudando muito, né, tem um negócio chamado de obesidade intelectual. Você, às vezes, está desperdiçando o seu tempo aprendendo algo que não vai acrescentar justamente esse nicho que eu falei para você. Essas informações que eu acabei de falar para você aqui agora, não é? Então, vai depender muito, meu amigo, vai depender muito. Então, eu preciso saber o que você faz, não é? E você tem que fazer essa reflexão. Acho que é uma atividade para você, colocar no papel, cara, eu faço isso, eu tenho essa dificuldade, não é? Se é só cliente, não é? Que o cliente não vê, o cliente está vendo o preço, não está vendo o valor do seu serviço. É algo que está errado com você ou com seus clientes. Se é mais de um cliente, então é algo que você tem que mudar dentro da sua estrutura do seu empreendimento. Você era para estar faturando aí até 30 mil reais. Né? Até 30 mil reais. Se você tem um cara te ajudando, é para estar faturando aí até 30 mil reais. Então, está acontecendo alguma coisa na sua captação aí. Quantos aparelhos entram? Quantos aparelhos você entrega? Será que é falta de captação? Não é? Então, a gente vai falar de um desses mitos aí, justamente aqui, tratar um desses mitos aí, que você, né, acredita também que seja aí um dos seus problemas aí de acreditar nisso que eu vou falar para vocês aqui, tá? O segundo mito é: demora muito tempo para aprender. Todo mundo acha que demora 20 anos, 30 anos, 10 anos para aprender placa, né? Pelo contrário, tem aluno aí que com 6 meses fatura 18 mil reais aí. 6 meses na jornada, fatura 18 mil reais. Mérito meu? Nenhum. Mérito do aluno, porque se esforçou, se dedicou. E, lógico, com o método certo, ele conseguiu encurtar muito o caminho. Não ficou de rodeio, pulando, bebendo de várias fontes, tentando montar um quebra-cabeça na cabeça dele, não é? Então já foi objetivo. É assim, pá, um ponto chegou, análise, diagnóstico, reparo, parte técnica, cliente, pum. Então, ter orgulho desses alunos aí, são centenas de alunos que estão nessa situação. Tá? Então, o segundo mito aí é: demora muito tempo para aprender. Lógico, toda tecnologia muda, né? É um novo aprendizado, mas você já vai ter uma bagagem, você já vai ter uma estrutura, você já vai ter um conhecimento básico ali, né? Um alicerce construído para que quando outras informações, outras técnicas apareçam, você está mais apto, vai sim com mais facilidade conseguir executar com maestria, né, os reparos, fechamento de venda e etc. Tá? Um exemplo deixa eu terminar aqui, o banho ultrassônico resolve muita placa, deixa a placa limpa. Mas dependendo do banho químico da banheira, da cuba, né, ultrassônica, você vai ter que remover o circuito integrado, vai ter que limpar por baixo, às vezes tem oxidação no pad que a cuba não resolve. Tá? Existe a possibilidade de trocar o processador de um aparelho? Você pode levar o processador para o processador em memória para uma outra placa, que chama-se aí de swap. Tainara, eu estou com a 50 que troquei a bateria, mas ele mostra carregando, mas não liga. Possivelmente você tem uma falha no botão Power, né? No flex do Power, ou no resistor em série do conjunto da malha lá do botão Power, não é? Então, aconselho você a analisar isso aí. Mas tem também uma técnica, um protocolo de diagnóstico para falhas de botão Power. Não é? Tem dificuldade com solda. Cristina, solda também, não é? Eu tenho uns parâmetros. Eu estudei microsoldagem em escola de alta temperatura, baixa temperatura. Estudei, eu era muito ruim em solda, Até para dar aula, eu lembro, não vou aqui mentir para vocês, né? Eu passei muita vergonha nos primeiros alunos. Os meus primeiros alunos, que me perdoem, peço perdão para vocês. A galera lá do início, 5 anos atrás, nessa jornada, não é? Peço
humildemente perdão. Mas não foram muitos não, foram uns 4 que sofreram comigo. Eu era péssimo em solda, eu era muito bom de diagnóstico, de análise, medições, esquema elétrico, isso aí para mim foi muito tranquilo. Mas eu era péssimo em habilidade manual, não era muito bom em habilidade manual. E solda você tem que desenvolver ali treino, não é? E eu fui procurar fora do país, treinamentos e tudo, cara, era muito difícil, muito difícil. Foi aí que desenvolvi um método de microsoldagem, tá? Um método seguro, temperatura segura, método fácil que o aluno faz acertar. A cada 10 rebares que o cara faz, ele acerta 10, não é? Pode ser que não funcione por conta da peça, do componente, não é? Ou própria falha no circuito integrado, que seja, onde ele esteja ligado. Mas em fazer o rebale, não é? Eu coloco o aluno para acertar basicamente de primeiro o rebale. Cara que nunca teve um contato com uma estação de ar. Temperatura segura, então uso muita temperatura segura, não uso temperatura para extrapolar a placa, porque a placa, quando ela é fabricada, ela é montada, não é? Como é que do que é feita a placa do celular, né? O circuito impresso? Ela é feita de fenolite. O que vem a ser fenolite? Alguém sabe aí o que significa fenolite, sem olhar lá no Google? Fenolite é papelão. Fibra de vidro, cobre. Então é prensada a 220 graus ali, né? Então é uma cola, então é uma prensa as camadas, as folhas ali de fenolite, de papelão, de fibra de vidro, de cobre, cola, né? São 10 camadas ali. Então você tem uma temperatura ideal para se trabalhar nessas placas ali. Tem uma máquina de rebaling aqui atrás aqui de mim, tá? Uma máquina grande aqui, que deixa eu virar aqui para vocês verem ela aqui, ó, uma máquina grandona aqui, tá vendo? Essa máquina enorme aqui, ó, é uma máquina de rebaling de circuitos, né, de notebook, central de automotivo, que seja. Então, eu tenho essa máquina profissional aqui e ela tem uma rampa de soldagem, né? Ninguém solda lá 400 graus assim, pum, bota 400 graus e solda. Não é por aí, né? Você tem uma rampa de temperatura para ser seguida, né? Que a gente faz de maneira manual, mas a gente tem que seguir uns parâmetros de rampa aí que ajuda muito, diminui muito o risco de matar a placa, né? Diminui muito o risco de matar a placa, gerar bolha. Então tem muita técnica bacana, mas isso é feito dentro da jornada do especialista em placas 10K. Né? Então, ó, criei o método, né? E tenho muita assertividade nesse método, a galera consegue resolver. Né? Então, um exemplo aqui, o aluno nunca fez memória, nunca fez Wi-Fi, fez memória, fez Wi-Fi aqui de maneira suave, tranquila, circuitos integrados resinados. Né? A emoção do aluno ter tirado a memória de um aparelho, colocado a memória de novo, o aparelho ligado com todas as informações, né, foi espetacular. E o primeiro rebale em CI resinado que ele fez. E logo embaixo tinha um processador. E a primeira vez que ele fez, né, aí fez a segunda, porque não é sorte, é método, né, é técnica. O aluno ficou super satisfeito, está até aí no chat aí. Né? Tem diversos alunos que podem dar esse depoimento para vocês aí com relação à microsoldagem. Né? Deixa eu ver aqui... Adailton, em uma placa que não liga mais, todos os componentes estão condenados ou tem nada a ver e dá para aproveitar desde o microfone até outros? Adailton, primeiro, a placa não liga, você quer reparar essa placa, não é? Essa placa não liga porque tem consumo, não tem, não é? A gente tem que seguir um protocolo para falhas de aparelhos com inicialização, aparelhos que não ligam. Agora, eu não posso garantir a integridade dessa placa. Eu tenho que saber e tenho que aprender a classificar essa placa. Quando uma placa dessa eu compro, não é? Eu vou falar lá, eu faço um relatório dizendo, eu comprei porque o cliente reclamou que a falha estava sem serviço, não é? A gente verifica lá que a baseband está com defeito. Então não é possível reparar esse aparelho, mas Tristar está bom, codec está bom, né? A gente faz um relatóriozinho dizendo o que está bom dessa placa, não é? Coloca no sistema isso, né? E a placa fica ali arquivada ali para sucata, mas ela é classificada. Então a gente passa a classificar. Porque também você tirar de sucata, você pisa na sucata, você arranca, você dá calor, então você também tem que ter cuidado, carinho com a sucata, porque a sucata aí pode valer até R$1.000, né? Ou mais, dependendo do aparelho. Tá? Então uma placa de iPhone 7 a gente faz R$1.000 aí brincando. Tá? Uma placa de um A10 a gente faz aí também R$1.000
brincando, né? Por exemplo, estou com uma falha na CPU de um A10, a placa está nova, intacta, tenho IFPMIC trabalhando, tenho PMIC trabalhando, mas como é que você sabe? Porque eu medi, não é? Eu validei o funcionamento deles através de uma técnica de medição que nós temos aqui, então validei, né? E justamente a CPU não estava passando informação lá, rebalho na CPU, montamos e tal, continua a falha classificou-se falha dentro do SOC, então está com problema dentro do SOC, dentro do processador. Tinha outra placa nova aqui, ofertei a placa para a cliente se interessou, beleza, fechei o negócio com a cliente, não é? Peguei a placa dela tem lá IFPMIC trabalhando, PMIC trabalhando, conector, circuito backlight, tem um monte de coisa ali que dá para a gente faturar R$1.000. Então, a gente tem que trabalhar com a cabeça, tá? Às vezes trabalha muito manual, não fatura muita coisa, tá? Jack, dica, acabei de achar, o iPhone 7 não carrega, nem reconhece bateria, curto no sintonizador Watt, só uma contribuição. Valeu, meu irmão. Léo Correia, tem dificuldades às vezes de encontrar CI dos aparelhos novos para trocar, e isso no Android. Super normal, né, de você ter essa parte de não compatibilidade ou compatibilidade, né? Então, uma dica, procure por processador, procure o CI pelo processador, porque geralmente aí os processadores que dominam os circuitos integrados aí. Os circuitos integrados auxiliares são feitos através dos processadores. Então, se você pegar uma placa que tenha um processador, um Snapdragon 888, basicamente os circuitos integrados desse Snapdragon 888 serão os mesmos de um outro que tem um Snapdragon 888. Então, procure por processador. Essa é a dica de ouro, pessoal. Dica de ouro aí, tá? Mas troca de tela faz parte da assistência, nem que você coloque uma pessoa para trocar tela, mas tela também é lucrativo e eu acho que é uma soma, com certeza, não é? Com certeza. Vidro é soma, tela é soma, acessório é soma, é um chamariz para dentro da sua empresa, não é? E placa também, não é? Então, se você fizer isso, souber gerir isso, fazer a gestão disso, criar uma equipe, treinar a equipe, você fatura R$50.000 ou mais aí na sua assistência técnica. Ah, você é doido, Se você tiver foco, se você souber utilizar as ferramentas, souber usar o conhecimento ao seu dispor, com certeza, né? Quem sou eu para falar da sua capacidade de conseguir? Eu falei ontem para você, o seu maior inimigo, o maior inimigo da gente somos nós mesmos. Então, é olhar para o espelho e falar, pô, cara, você não vai me derrubar, ou você não vai me derrubar, não. Então, nós somos nossos maiores inimigos. Acredite no seu potencial que você é capaz. E com certeza aí, né, o amigo que falou ali que é um somatório, concordo plenamente, não é? Reparo de placa pode ser um plus a mais ali na sua loja, pode ser um serviço a mais que você vende ali na sua loja ali, que possa, sim, você faturar R$10.000 ou mais adicionando um reparo de placa na sua assistência técnica, não é? É uma outra fonte de renda. Não é só periférico, é uma outra fonte de renda que você tem ali, como vender peças e etc. Beleza, meu irmão? Boa participação aí, Beto, gostei muito. Raeder, melhor sensação é essa, né? Raeder falou aí. Não tem nada melhor de que ver uma placa ligando depois de reparo. A sensação é prazerosa demais. Sempre passo o reparo de placas para outro técnico e nem sempre fica como eu quero, pela dificuldade que tem com solda. É treinar, meu pequeno gafanhoto, né? Solda é o calcanhar de Aquiles aí de muito técnico, mas tendo um método, tendo um mentor certo aí, você consegue evoluir na microsoldagem. Não é, Raeder? Não é isso? Você não ficou bom em solda? Né? Teve professor que falou pro Raeder que ele não era capaz de fazer a junção de uma placa e está fazendo com maestria lá. Adailton, só te digo uma coisa, não desista, não pode desistir não, né? Muitos desistem no meio do caminho. Seguindo as dicas do professor, já estou lucrando bem mais aqui, ó. Highlander, depoimento do Highlander aqui, ó. Seguindo as dicas do professor, estou lucrando bem mais aqui. Em média de 6 a 8 aparelhos de placa por semana, no mínimo R$250 cada. No mínimo R$250 cada, não é? Ele tem que ajustar as coisas dele ali, né? Tá doente, tá com problema de saúde, tá num local ruim de captação, isso já conversou, não é? Mas já está tendo habilidade técnica que não tinha, está se preparando porque está pegando mais aparelho, está girando mais, isso está acontecendo com ele ali, a transformação está acontecendo e com certeza aí, logo está virando 20 mil aí, brincando,
né? Lógico, um trabalho, nada é fácil, tá? Adaildo Silva, mestre, as placas estão vindo realmente com as placas mais frágeis. Vejo muitos técnicos até aconselhando não usar separadora para retirar telas. Tem essa situação das cores de placa também. Ricardo Brito, Iago, existem vertentes no reparo de placas. Comprar aparelhos, consertar, vender, terceirizar, serviço, fazer isso aí. Eu falei ontem aí, tá? Place Repair, a eletrônica a eletrônica é a mesma, né? Capacitor, resistor, bobina, diodo, a base, o esqueleto ali é o mesmo. Raeder, mestre, One Action não funciona o microfone. Já troquei 2 codec, troquei dock por outro original retirado, troquei flex, condução reversa ok e nada. Ajuda aí. Tá faltando você medir, né? Fazer as medições a quente, medir a tensão, verificar se o protocolo I2S está presente. Então faltam mais coisas aí para você validar no seu diagnóstico aí, ok? Leandro Lima, tem uma ótima oportunidade para você se tornar referência na sua região. Tainara, quero aprender porque vários clientes veio até mim com a frase que eu tenho que terceirizar. Manda para o meu primo de outra cidade. Pô, importantíssimo, né? E as meninas aí estão de parabéns, estão dominando o mercado. As meninas estão fera, né? São mais caprichosas até que os meninos. Né? São mais atenciosas ali. E tem um fechamento melhor com os clientes aí, que eu acho super bacana, né? Tem paciência. Os meninos não têm. Fibra de vidro, cobre e papelão, Highlander. Pô, a aluna me enche de orgulho, meu pequeno gafanhoto. Professor, tem um Moto Power 7 travado na logo. Tem que fazer análise, né, meu amigo? Tem que descartar a possibilidade de periférico, tem esse monte de coisa pra gente fazer. Eu já verifiquei tudo isso a 50, coloquei na fonte de bancada, tem hora que ele liga, só desliga, provavelmente é um problema na placa, né? Provavelmente aí pode ser um monte de coisa, tá? Aí a gente tem que seguir uns protocolos, né? Nós temos protocolos de falha de inicialização, o aparelho não liga, até classificar ali falhas de processador, de SDRAM, é uma falha crônica nesse aparelho, né? Solda fria no processador, tá? Mas aí ele tem também a linha de 2C que controla, fica ali na parte do IFPMIC junto com o PMIC ali, que é problemático, que faz o aparelho reiniciar constantemente. Então tem coisas ali a serem seguidas ali, tá? Robson, boa noite. José Medina, boa noite. Boa noite, professor, boa noite a todos. Edilton, boa noite. Highlander, quanto mais serviço oferecer, melhor. Adailton, muitas vezes não sei lidar com clientes que me jogam na cara a concorrência, né? Mas em conta. Isso me deixa muito triste. Dou a boa garantia e qualidade, mesmo assim eles reclamam. É porque ele não está vendo valor, né? Ele está vendo preço. Aí cliente que te procura por preço, ele vai embora por preço. Você tem que fazer um trabalho aí em cima da sua autoridade, de tudo isso aí, né? Boa noite, professor. Tem um Moto G10 ao ligar na fonte, tem consumo e depois zerado, né? Tem consumo antes do power, depois do power, né? Depois de apertar o botão, aí eu não entendi. Cada caso é um caso, tem que entender que processador ele é para poder te falar se esse é um consumo característico ou não, qual o consumo dele na fonte, então isso vai estar relacionado diretamente a falhas de inicialização. Também temos um protocolo dentro de falhas de inicialização, que é uma receita, um passo a passo a ser seguido ali das falhas de inicialização para que vocês consigam alcançar. Tá? Uma coisa eu aprendi, reparo em placa sempre tem risco, dependente de quanto básico seja. Ontem revivi um Mi 9T, fui só colocar o capacitor que estava em curto, com estação, matei a CPU. Né? Se você ficar passando risco sempre, tem risco, é porque isso já vai tirar sua credibilidade com o seu cliente. Né? Tirar um capacitor, colocar um capacitor tem risco, não era para ser assim. Está fazendo o processo errado, está usando temperatura errada. Ah, mas eu sempre usei. Tá errado, não é? Tá errado, tá usando a técnica errada, não é? Tá usando a solda errada, tá usando a maneira de se colocar errado, não é? Tá errado aí o seu processo. Tem que acertar justamente nesse processo aí, tá? Tem muita dificuldade em solda, meu problema é análise, né? Dificuldade de encontrar defeito. Justamente, né? Procurar um mentor, um tutor que vai te levar, né, a enxergar de maneira clara e objetiva, né, os blocos, as falhas, a arquitetura, né, é importantíssimo. E tudo, meu pequeno gafanhoto, está ligado à arquitetura. Muitas falhas estão ligadas à arquitetura. Né? Douglas, tenho muita facilidade em solda, meu problema é análise, já falei, né?
Tem que, no mínimo, um celular sucata para consertar o outro, o mesmo modelo para consertar e vender. Adailton, depende, se for um curto-circuito, se for uma solda num conector FPC, né, se for apenas um rebaling, às vezes você não precisa nem trocar componente nenhum. Mas, complementando a sua resposta, a sua pergunta aí, né, eu posso pegar um capacitor de um outro aparelho e colocar, desde que ele tenha as mesmas características elétricas, né? Então, desde que ele tenha as mesmas características elétricas. Resistor vai ser igual, capacitor vai ser igual, mas ele tem as suas diferenças, não é? Por exemplo, eu tenho 1,71 m de altura, não é? Cabelo branco. Então, você vai encontrar outro com 1,71 m? Vai. Mas que seja assim bonito igual o professor Vinícius? Não, estou brincando. Mas você vai encontrar, né? Às vezes tem componente de um que vai servir no outro através da leitura do esquema, né, da interpretação de esquemas elétricos, saber navegar nos esquemas, você vai conseguir identificar que você pode pegar de um iPhone, colocar em outro, não é? em um Samsung, em um Motorola, o próprio transceiver, né? Você tem transceiver do iPhone que dá em Xiaomi. Então, olha só, se eu tenho a sucata do iPhone e estou usando num Xiaomi para reparar. Então, isso aí sim, você pode pegar de outras placas aí, não tem problema, desde que obedeça aí as características, as grandezas elétricas, as características elétricas dos componentes. Gosto de restaurar para vender como seminovo. Pô, ótima ideia, não é? Adailton da Silva, celulares como Multilaser, Alcatéis, Asus e TCL são dificílimos para achar tela. Não é por isso, né? Mas reparo de placa também são poucos que fazem. E aqueles que fazem obtêm lucro, né? Nadam no oceano azul. E o ramo de reparo de placas, ele é um oceano azul. Tem que ser muito explorado ainda, né? Pode ser que amanhã ou depois você comece a reparando placas nesse nível, vá para níveis mais avançados, repare outros aparelhos, outras placas mais complexas, não é? Para vocês terem ideia, tem placa aqui que a gente fatura R$ 1.800 para fazer um reparo numa placa. R$ 1.800. Tem aparelho, não é, que eu faturo R$ 900 e nem placa é, periférico com falha. Recupero o periférico e cobro o valor de reparo de placa. Não é? Porque ninguém faz. Então é um oceano azul para a gente navegar. Luiz LP, boa noite, professor. Acabei de reparar um A70 que veio de outra assistência, não estava carregando. Fiz uma estainhada no flex positivo e negativo e voltou a funcionar. Geralmente os flex maiores, né, os conectores FP6 maiores, eles têm esse problema de solda fria, não é? Acontece muito, não é? Então é aí, ó. Faturou quanto nesse reparo? No mínimo aí tem que ser cobrado num A70 R$ 300, é o mínimo. Né? TCL positivo Multilaser só pego para não desfazer do cliente, mas eu pego, né? Ah, não tem esquema, mas a gente tem um método para fazer reparo até mesmo sem esquema. No meu canal no YouTube aí eu faço um reparo de um Samsung na época, acho que foi um M12, não tinha esquema, não tinha nada desse aparelho, né? Então, através de outro esquemático, eu consegui reparar, através com as informações do flex na tela, eu localizei o circuito backlight, fiz o reparo, que era uma falha de backlight lá. Né? Ensino isso aí no canal do YouTube. Adailton tem obrigação de dar a mesma garantia de tela em reparos em telas paralelas que originais. Cara, garantia 90 dias pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Edcel, tô com um Moto E7 na bancada, ele liga na fonte, acende a tela, bate na fonte 700 mAh e vai apagando a tela e desligando sozinho depois de alguns segundos. Interessante falha, né? Interessante a falha aí. Então ele já dá a imagem, né? Depois apaga. Né? Ele entra em fast boot, esse aparelho. Você sabe se ele fica estável em fast boot? É uma solução para você testar aí. Se ficar fixo em fast boot lá, provavelmente você tem uma falha de software ou uma falha de memória aí, tá? Sei nem por onde começar a análise. Acabei de dar a dica aí, irmão. Boa noite a todos. Ronaldo Edcel, estou com igual aqui, já dei a dica a vocês. Tem muita dificuldade com consumo baixo na fonte. Chegam a 10, a 30, a 50, pulso e zero. Tudo, mais uma vez, arquitetura. Está tudo envolvido na arquitetura, né? E o professor Vinícius aqui tem um protocolo exclusivo de falhas de inicialização, que só é visto, claro, lá dentro da jornada do especialista em placas 10K. Né? Tem um mapa mental, né? Tem um mapa lá para o cara seguir os passos a passos das arquiteturas. E, ó, conteúdo que basicamente nunca vi professor nenhum falando.
Tô com A50 que não carregava, troquei o IFPMIC, porém agora está aparecendo a mensagem de alta temperatura e a linha é ligada no FPC direto na CPU, bate term, Charles Nascimento. Esse aviso de temperatura você tem que ver quando você conecta ali, né? Se é quando você conecta o carregador, ele aparece a mensagem, você tem que ver, pode ser falha no seu IFPMIC aí, tá? Então pode ser que, não sei como é que é, mas pode ser ali o pad rompido que vai para essa linha, não é? Existem termistor que vai para o processador, existem termistor que vai lá para o PA, para o bloco de radiofrequência, tem termistor que vai para a bateria, então nós temos aí aparelhos que podem ter 3 circuitos de termistor, 4 circuitos de termistor, né? Então vai depender da arquitetura do aparelho, tá? Meu pequeno gafanhoto. Deixa eu ver aqui, mestre, você nos ensinará a precificar reparos de placa? Não sei como dar preço para soldar um FPC de um A50, não é? Vou te dar uma dica aqui, Ricardo. Cobra 250, no mínimo, não é? Cobra 250. Mexa com reparo de placas faturando R$250. Esse aparelho aí vale hoje R$1.000 e poucos. Se você cobrar 250 é um preço justo aí, mas lógico, tem todo um cálculo para se fazer para chegar nesse valor. Mas cobre sem medo que vale R$250 esse reparo. Bom, vou falar aqui. O terceiro mito é: preciso saber eletrônica primeiro para estudar reparo de placas? E aí, meu pequeno gafanhoto? Preciso saber de eletrônica para começar em reparo de placas? Pô, primeiro, quem já nasceu sabendo é fenomenal, não é? Quem já quem nasceu já sabendo eletrônica é o bichão. Aí não precisa estar consertando celular, tem que estar consertando nave espacial, tem que estar lá na NASA, não é? Pessoal, todo mundo começa por um começo, não é? Quando eu dava aula na faculdade, quando eu dava aula na escola técnica, os meus alunos chegavam lá cruz, do zero, não é? Sem informação nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem conhecer um componente eletrônico, não é? Sem conhecer a sua funcionalidade, não é? E os primeiros reparos a gente consegue sim fazer até mesmo sem ter aquele fundamento. E outra coisa, obesidade intelectual prejudica, né? Uma coisa que vocês têm que entender, né? Tem professor que ensina o técnico a ser um desenvolvedor de hardware, né? Ele ensina o cara a projetar, ser projetista do telefone e não técnico reparador. Existe uma diferença muito grande do cara que projeta o circuito, primeiro, não é um só, é uma equipe de engenharia, né? E o cara que conserta, o técnico reparador. É totalmente diferente o nível de conhecimento, de aprendizado, né? Existem realmente macetes, existem atalhos para ser seguidos na manutenção, não é? Quando você tem técnicas de manutenção, e é super, super normal, meu pequeno gafanhoto, é super normal, não é? Então existem técnicas aí, não é, que a gente pode aprender, que não precisa esgotar, ter aquele conhecimento monstruoso em eletrônica, ter aquele conhecimento, né, como é que funciona por dentro, buck, não sei o que, internamente, não vai te fazer diferença em nada em alguns reparos ali. Né? Como é que a estrutura, amplificadores operacionais e não sei o que, não precisa, meu pequeno gafanhoto, não é assim, não é? Nós temos uma jornada, nosso conhecimento é uma jornada, nós temos que buscar essa jornada, não é? Nós temos que caminhar a passos não largos, mas a passos seguros, firmes. Temos que ter um cara que segure na nossa mão, né? Um mentor que vai direcionar esse conhecimento para vocês, não é? Sem receita de bolo, né? E vocês vão conseguir, sem a sua obesidade. É um cara que tem mais de 24 anos aqui de experiência que está falando isso com vocês, né? Eu não nasci ontem, né? Então eu também não tenho loja hoje, minha loja tem 18 anos, eu tenho 18 anos de CNPJ, 19 anos de CNPJ quase, né? Então eu tenho aí 19 anos quase de CNPJ, meu único CNPJ, né? Tem esse CNPJ até hoje, e está lá, assistência técnica, vivo de assistência técnica até hoje, não é, meu pequeno gafanhoto? Então, lógico, não é? Vou demorar muito tempo a aprender? Não, que os primeiros passos eu faço, eu já começo a faturar, não é? E vai depender muito de você seguir. Então, ó, preciso saber eletrônica primeiro para estudar reparo de placas? Não, você pode aprender dentro de um treinamento para fazer reparo de placas. É todo treinamento que
que ensinam a reparar placas, é assim. Você tem que dar os fundamentos, né? Mas sem aquele monte de informação que não te leva para nada, não leva para nada. Ensina você a construir uma fonte de bancada. Compre os materiais para você montar uma fonte de bancada. Eu quero montar uma fonte de bancada, eu compro uma fonte de bancada, o material, vou gastar R$200 para fazer um material, mais R$150 eu compro uma fonte de bancada, que vai me dar o quê? Precisão. Então para que eu vou ensinar isso dentro de um treinamento de eletrônica aplicada ao smartphone? Aí tá lá, faça um conversor buck, um conversor bust. Porra, para que eu vou fazer, irmão? Para que eu vou fazer? Eu vou reparar, o troço está dentro de um PMIC, está dentro de um IFPMIC, eu arranco o CI inteiro, coloco o novo e tem que funcionar com os parâmetros que chegam ali, entrada, saída. Não tem muito que enfeitar, não é? Tem que ser um conhecimento reto, tem que ser um conhecimento enxuto, te levar do ponto A ao ponto B para que você consiga alcançar o resultado, sem encheção de linguiça. Não tem que ficar enchendo a linguiça, tem que ser objetivo, foco no objetivo. Então, que é um mito. Eu só posso fazer reparo de placa se eu já souber eletrônica. Não, você aprende dentro da jornada, não é? Não só na minha jornada, mas na jornada da vida de um cara que quer fazer manutenção, por exemplo, de placa de ar-condicionado inverter. O cara já precisa saber eletrônica? Não, porra, não precisa fazer eletrônica, não precisa. Não é saber já eletrônica. Lógico, ele vai precisar o quê? Aprender os componentes que fazem parte do circuito de uma placa de refrigeração. O cara precisa saber eletrônica para consertar modo automotivo? Não, o cara vai aprender, isso aqui é um driver, isso aqui é um resistor, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo outro, beleza? Nessa placa aqui ele vai fazer isso, 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 nessa outra placa ele vai fazer isso, 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 isso. Esse é o caminho de vocês, esse é o caminho que todo mundo tem que percorrer, não é? Mas, eu vou aprender eletrônica, eu vou aprender teoria da corrente elétrica, de fluxo de elétron. Aí vou botando desenho animado para você aprender os 5 princípios básicos da eletricidade. Né? Aquele monte de encheção de linguiça que não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te levar para lugar nenhum. Tabela de cores de resistores. Tem curso de microeletrônica aplicada ao smartphone que te ensina tabela de cores de resistor. Onde é que tem tabela de cores? Onde é que tem resistor colorido dentro da placa de um smartphone? Para eu te ensinar uma tabela de cores, para fazer você gravar a tabela de cores. Acreditem, tem curso de celular que ensina tabela de cores de resistores. Para quê, meu pequeno gafanhoto? Primeiro, tem curso de celular que tem como é que você converte o número que está impresso ali no resistor. Pequeno gafanhoto, não tem número impresso em resistor de smartphone, não tem lugar para poder escrever ali pelo tamanho, não deixa. A técnica é diferente, é cortar o caminho, não é? É sem aquela obesidade intelectual. Então, esse mito que eu preciso saber eletrônica para consertar, né, não é assim não. Né? Eu já preciso saber eletrônica para poder, né, fazer reparo de placas. Tem muita coisa aí que a gente pode fazer. Um exemplo tudo bem, eu posso saber eletrônica, eu posso treinar um funcionário meu, eu sou muito bom em eletrônica, mas eu posso treinar o meu funcionário e não ensinar nada de eletrônica, só vou ensinar para ele assim, isso aqui é o CI, isso aqui é um resistor, isso aqui é um capacitor, uma bobina. Eu não preciso nem fazer isso. Eu chego a ponto para ele assim, eu quero que você tire esse componente aqui, eu quero que você tire esse CI, faça o rebalo e bota de novo. Ao invés de ensinar eletrônica para ele, eu ensino microsoldagem. Porque faculdade não ensina microsoldagem, escola técnica não ensina microsoldagem. Tá? Começa por aí. Escola, grade de curso técnico não ensina microsoldagem. Faculdade, universidade não ensina microsoldagem. Tá? Então começa por aí. Eu posso ensinar, eu sou o técnico, eu tenho análise, eu sou o cara que faço análise, e o filho fala para você, tira, é o que eu faço aqui. Meu funcionário não sabe teoria de circuito nenhum, não sabe nada, não sabe eletrônica. Mas eu falo, tira esse componente, coloca outro para mim. Ensinei o quê? A remover com segurança, fazer a limpeza com segurança, colocar o CI de novo, me entrega que eu vou medir. Não quero nem que bote a mão no multímetro. Não é? Por quê? Não precisa... Mas quem reparou a placa? Tudo bem, eu reparei com o meu conhecimento, mas quem executou a tarefa foi ele. Então, não é por aí. Tem muita coisa, muita coisa que dá para a gente reparar aí, né, sem ter aqueles fundamentos exorbitantes da microeletrônica, da eletrônica. Lógico, preciso aprender eletrônica? Preciso, não é? É como inglês, tem que dar os primeiros passos, não é? E no inglês como é que faz, não é? Você fica aí no inglês, the books on the table, the books on the table, the books on the table, fica direto, não é?
Então, não ensina o que é algo objetivo para você, que é a conversação, né, que são os pronomes, que são os verbos ali, mas... E também só fica o quê? Quando faz, né, verbo to be, verbo to be, to be, to be, to be. Você fica 3 anos numa escola de inglês ensinando verbo to be para você. Né? My dog is black, the book is on the table, né? Então, it's my life, só fica só essas coisas básicas aí e não ensina mais nada. Não é? Então, e tem escolas que te garante, tem cursos que te garantem que com 6 meses você tem aí, vai te levar a nível de conversação, porque tem um método a ser seguido. Não é? Dentro também do meu treinamento, é um método que a gente segue, a gente tem um passo a passo a seguir, tá? Então, tá aí o terceiro, e vou deixar aqui para você, meu pequeno gafanhoto, vou deixar aqui para você, né, um quarto mito de bônus, né? Você que já está fazendo os primeiros reparos em placa, você que já está fazendo aí já seus primeiros reparos em placa, tenho certeza que vocês acham isso aqui, ó, né? Que serviço bom se vende sozinho. Concordam aí, ó? Serviço bom se vende sozinho. Não divulga não, meu querido, né? Não divulga não. Não encante o seu cliente, né? O melhor vendedor do mundo é o cliente encantado. Você pode ser o melhor profissional, se está escondido, né? Você é um diamante bruto embaixo de uma pedra, que precisa ser lapidado. Então, serviço bom não se vende sozinho. Vai precisar de ajuda, vai precisar de impulsionamento, né? Para ser mostrado. Né? E quem é visto é lembrado. Serviço bom, se não é mostrado, não é lembrado. Então, o que eu falei para vocês, a galera acha que rede social é só marketing. Não é. Então, ó, produto, né, seu serviço não se vende sozinho. Serviço bom não se vende sozinho. Tá? Então, ficou essa quarto mito, né, de bônus para você. Né? Para você que já conserta a placa, serviço bom e não se vende sozinho. Tá? Agora eu vou terminar aqui de ler com vocês aqui. Chegamos a mais de 120 pessoas simultaneamente, estou muito feliz, muito agradecido, o que me motiva mais e mais e mais amanhã estarmos aqui. Eu vou ler aqui que eu tenho dificuldade de ler e interpretar esquemas elétricos, tem um curso direcionado para esquemas, não é? Entra lá na jornada do especialista em placas 10K, que é esse evento 100% online, gratuito, né? Lá eu mostro a jornada, né? Que você, Ronaldo Amorim e os demais técnicos podem percorrer para faturar 10 mil reais ou mais, tirar suas dúvidas, né? E sim, não é? Eu sou o professor que introduziu os protocolos de diagnóstico no Brasil. Eu sou o professor que tem um método de ensino, de interpretação de esquema diferenciado. Ensinei diversos alunos, esses alunos se transformaram em professores e multiplicou esse método, mas esse método a gente vem aprimorando cada vez mais. Não é? Então, é um método que eu trouxe lá da minha escola técnica, da escola técnica onde eu fui professor aqui do Instituto Federal, né, para as minhas bancadas aqui, para os meus alunos, onde eu ensinava alunos lá e tinha essa dificuldade de interpretar esquemas, diagramas unifilares, multifilares. Eu consegui incorporar um pouco desse método e criei esse método para ensinar diagramas elétricos, aí, esquemas elétricos, interpretação. Né? Então, eu faço você ir do ponto A ao ponto B também em esquemas elétricos, tá? Adailton, professor, qual é a reação quando o cliente vai supostamente à sua bancada para trocar a tela e você faz orçamento, passa para ele e diz que está caro, que o celular, que ele será melhor comprar outro, não é? Bom, eu não atendo o cliente diretamente. Quem atende são as meninas lá que fazem o atendimento direto. Dificilmente, não é? Elas perdem uma venda de tela nesse sentido. Aquele cliente que me procura por preço, elas têm o argumento, elas têm o script de vendas, não é? Elas têm as quebras de objeções ali, normal do cliente também não querer, né? Mas não são todos. E eu me preocupo mais com a taxa de conversão que elas têm lá, que propriamente esse cliente aí, e lógico, né? Esse cliente me serve de métrica para saber onde eu posso melhorar na minha abordagem lá dentro lá. Mas eu tenho uma equipe própria para venda, eles são treinados para vender e fechar serviço. Porque a empresa cresceu, então eu tenho essa divisão dentro da empresa lá, tá? Então tenho pessoas qualificadas, pessoas que estudam, não é, venda e tem aí um alto índice de desempenho em fechamento de orçamento, tá? Então, e isso era uma fraqueza minha, porque eu tinha métrica que eu não conseguia fechar muitos orçamentos. Eu fechava 60%, 40% eu não conseguia fechar. E conseguia enxergar o porquê. Não era preço, não é? A pessoa não conseguia enxergar valor, não é?
ancoragem de preço, tem um monte de técnicas aí que a gente faz. Eu ancoro o preço do meu concorrente, o cara fica assustado e acaba fechando comigo, né? Tem uma técnica chamada de ancoragem de preço, é uma das técnicas que a gente usa lá no nosso balcão lá, né? E isso também é ensinado dentro do nosso treinamento. Conhecer componentes é fundamental, claro, não é? Conhecer componentes, conhecer o circuito, não é? Mas só o componente em si não diz muita coisa para a gente. Mestre, saber profundamente os componentes no circuito nos ajuda a efetuar consertos? Não. Tem que saber o básico. O básico já é o suficiente para você avançar em reparo de placa. Tem mais coisas que você deve estudar ali para não ficar com obesidade em cima. Saber capacitor, saber o grau, curva, característica de impedância, não sei o quê. Aí o cara ensina impedância, reatância. Para quê, meu pequeno gafanhoto? Você não está projetando nada, você está fazendo um reparo, né? Você tem, por exemplo, um exemplo que você precisa saber é a coloração do componente. Se você conhece a coloração daquele componente, isso vai te fazer uma grande diferença, porque através da inspeção visual você consegue aí matar diversos defeitos. Professor, vou aprender a fazer essa análise do defeito, interpretação de esquemas seguindo essa jornada, não é? Nós temos a nossa jornada lá, não é? Que eu ensino o cara a levar o cara do ponto A ao ponto B. Professor, o que está mais dinheiro, iOS ou Android? Nilson, os dois. Aqui eu trabalho com os dois, né? Tenho aparelhos Apple, tenho Android, aqui eu pego os dois aparelhos. Os dois dão porque eu vivo de reparo de placas, então reparo um e outro. Tem aparelho que, não é? Por exemplo, uma 20, peguei outro uma 20 aqui, não é? Era o IFPMIC, R$350. Então me deu uma alta margem de lucro. Quanto que me custou o IFPMIC? R$50 de uma placa que eu já tinha sucata ali, mas isso, placa sucata que eu já tinha classificado, então saiu aqui, sei lá, R$5 um IFPMIC desse para mim, me deu uma margem de lucro aí, ó, vamos botar com custo e tudo operacional R$300, dentro da margem, né, dos meus R$10.000 aí por mês aí. Bacana, professor, Deus abençoe. Professor, já trabalho há 4 anos em placa de Android, mas vejo placa de iPhone como um leão. Mas as aulas vamos vencer. Ainda vou ter uma aula sua aqui em Recife. Vamos para cima, né? E aprendi tudo isso e paguei caro por isso ainda. E aqui na bancada mesmo, nem uso. Professor, tenho vontade de fazer um curso reparo de placa. Moro em Angra dos Reis. E Recife é longe, hein? Rafael, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro em Porciúncula. Qualquer coisa aí, entra nas minhas redes sociais aí, entra no nosso grupo, me chama no direct lá do Instagram, que a gente conversa lá, tá? Aí em Angra, né, tem o Leonardo, o Léo Cel, e tem um rapaz lá esqueci o nome dele lá, que foi meu aluno. Tem 3 alunos aí em Angra aí, tá? Um é da Apple, que ele tem uma loja da Apple lá na rodovia ali, tá? Então foi meu aluno também. Jack Sky, caí naquela obesidade, é isso aí. Pessoal, bom, 8h40 da noite, agradeço imensamente o carinho de vocês. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Para quem não me segue aqui no YouTube, me siga aí no YouTube, né? Acione o sininho das notificações para você receber as notificações. Bote aí meu canal aí nos favoritos. A gente está quase que diariamente no YouTube dando informação. No YouTube a gente tem conteúdos mais longos, né? Técnicas mais detalhadas. No Instagram são cortes que são feitos lá. Mas lá também a gente está em tempo real lá, a gente divulga todo dia informação lá. Os Reels, né, que são vídeos mais curtos, a gente faz lá. E aqui a gente faz vídeos mais longos, tá? Então, agradeço imensamente aí, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, pessoal. Valeu, tchau, tchau, tá?